Olá pessoal, hoje iremos falar um pouquinho sobre piometra canina. Nosso trabalho corresponde à matéria de Fisiopatologia da Reprodução no ano de 2021. Nossa equipe é formada por Agnailton, Alexandra, Ana Clara, Johnny e Luísa. Então bora lá! A piometra é uma infecção supurativa do útero aguda ou crônica com grande acúmulo de pus na cavidade uterina. Essa patologia resulta de uma infecção bacteriana no endométrio que sofreu uma hiperplasia acídica na decorrência de uma prolongada estimulação hormonal. Essa infecção é mediada por hormônio e pode ocorrer em qualquer estágio do ciclo estral, sendo mais frequentemente observada na fase do diestro. Aparentemente não há predisposição racial para essa patologia. Bom, normalmente a piometra afeta animais de meia idade ou idosos, mas também afeta animais jovens, em decorrência dos tratamentos hormonais, como as vacinas anti-sil, por exemplo, e até abortivos. A piometra que ocorre em fêmeas jovens com menos de 6 anos de idade está muito relacionada com a questão de tratamentos hormonais mesmo, estrógeno e progesterona, exógeno. Já a piometra que ocorre em fêmeas idosas acima de 7 anos de idade é decorrente da longa e repetida estimulação pela progesterona na fase lútea, tendo uma maior frequência em fêmeas nulíparas, que são aquelas fêmeas que ainda não apresentam parição, e a incidência aumentada da piometra está associada com a administração de estrógeno, que para evitar a gestação, o que é contraindicado, já que o estrógeno aumenta o número de receptores de progesterona no útero. Eu vou estar falando agora sobre a fisiopatogenia da doença. Antes de entrar em si nesse assunto, a gente tem que entender uma coisa. As cadelas, elas são monoéstricas e não estacionais. O que é que isso significa? Elas vão estar aí ovulando de 1 a 2 vezes por ano, sendo que esse ciclo de ovulação, o ciclo estral, ele vai ser dividido nas cadelas em 4 fases, principalmente, que são proestro, estro, diestro e anestro. Basicamente, quando ocorre uma maturação sexual dessa cadela, ou seja, quando ela atinge um determinado peso e idade, por volta aí de 6 meses até 1 ano, 2 anos, dependendo da raça, a gente tem o início da foliculogênese. Então, para estar formando aí um oócito para ocorrer a fecundação. Esse processo todo, ele gera no final um folículo dominante, tá? Então esse folículo dominante ele vai ter aí no seu conteúdo interno, mais precisamente no antro, uma concentração do que a gente chama de estrógeno. Então a gente tem alguns hormônios aí que estão relacionados ao ovário que vão desencadear uma série de fatores para esse processo reprodutivo acontecer. Então, essa elevação de estrógeno que a gente vai ter aí nesse folículo dominante vai ativar aí uma elevação na liberação de LH que vai fazer com que ele se rompa e vai fazer com que ele também se mature para estar ocorrendo o processo de ovulação. Essa fase inicial de aumento de estrógeno a gente chama de proestro. Esse período dura em média aí 9 dias. Então, nessa fase de proestro, a gente vai ver uma série de alterações aí na fêmea. Após essa ovulação acontecer, as concentrações de estrógeno elas vão decair. Então a gente entra na fase aí de estro. Então no estro ocorre a ovulação, o estrógeno ele vai diminuir e ocorre aí o começo da elevação do que a gente chama de progesterona, que vai ser outro hormônio aí que vai estar atuando. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente entender a doença, a gente tem que entender que esses hormônios são cruciais para esse ciclo. Porém, o que acontece é que eles têm efeitos acumulativos. Então, nesse estro, quando essa progesterona começa a se elevar e esse estrógeno começa a decair, a gente tem, depois da ovulação, a formação de um corpo lúteo, ou seja, as células que estavam ali da teca e da granulosa, elas começam a se multiplicar e alterar ali sua morfologia para estar formando agora progesterona e não estrógeno. Então elas formam ali um corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai estar ali persistindo justamente pela presença da progesterona, né? E essa progesterona vai dar aí a próxima fase, que é a de diestro. Então, o corpo lúteo está ali esperando que a fêmea tenha uma fecundação. Caso não ocorra, essa fase vai persistir até que esse corpo lúteo ele seja clivado pela PGF2-alfa, que é uma prostaglandina produzida pelo endométrio, e passar aí para o começo novamente. Mas a gente vai chegar numa fase também de anestro, ou seja, uma fase que esse intuito reprodutivo não vai ficar tão evidente. Então a gente vai ter uma queda brusca desses hormônios.
Agora que a gente entende um pouquinho esse processo, o que é que eu quero colocar na cabeça de vocês? Basicamente, o estrógeno e a progesterona, eles têm esses papéis importantíssimos para a manutenção de todo esse processo. Só que o que é que acontece? Como eu já falei, eles têm efeito cumulativo, ou seja, as suas funções e suas ações, elas vão se acumulando ao longo dos ciclos. Então, cada ciclo vai acontecendo e as suas ações vão sendo empilhadas, vamos dizer assim. Então, uma das principais ações do estrógeno é possibilitar uma maior receptividade da progesterona ali na região endometrial. E essa progesterona na região endometrial, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o aumento da produção de muco das células que a gente tem ali naquela região. Então, esse aumento de muco e aumento da quantidade dessas células vai fazer com que o endométrio ele se hipertrofie, a depender do tempo de exposição à progesterona. Então, a gente tem aí uma hipertrofia endometrial cística, que a gente chama desse jeito, justamente porque ocorre esse aumento aí no endométrio compensatório. O miométrio também, que é outra região que a gente vai ter no útero ali, ele vai começar a ficar sem movimentação. Então, a gente vai ter todo aí um esquema para estar formando esse muco, e esse muco, essa porção líquida que a gente tem formando por essas glândulas, elas são um ótimo substrato para quê? Para proliferação bacteriana. Justamente porque é um líquido estéril, tá? Inicialmente é estéril. Acontece aí por volta da fase do diestro. Só que esse líquido, quando ele tem um pH muito bom, e é um ótimo substrato para essas bactérias estarem se proliferando. Então, quando a gente chega ali mais ou menos na fase de estro, quando essa cérvix vai ser aberta, as bactérias que estão ali a nível vaginal ou a do ambiente, elas ascendem, ou seja, elas sobem para essa região. E quando essa cérvix ela fecha, novamente essas bactérias ficam presas ali também e começam a se proliferar. E a gente tem o que a gente chama de piometra, justamente porque essas bactérias estão se proliferando ali, muitas vezes não tem como sair, é o que a gente chama, sai o pus, né? É o que a gente chama de piometra fechada. Então a gente também tem a piometra aberta, que é quando esse pus consegue extravasar ali pelo canal vaginal ainda. Na fechada a gente tem um quadro muito mais crítico. A situação ainda é mais delicada quando a gente fala de piometra fechada, justamente porque esse pus, juntamente com o fechamento da cérvix, promove ali uma dilatação do útero e esse acúmulo de pus que não vai ter para onde extravasar. Então, muitas vezes o órgão pode até se romper e acontecer o que a gente chama de sepse, afetando ali a região peritoneal com a peritonite, a região intestinal e as outras vísceras que estão ali vizinhas. Então, no quesito prognóstico, essa forma é um pouco mais delicada e pode levar à morte do nosso paciente facilmente. As principais bactérias que a gente vai perceber que vão colonizar esse útero para estar gerando o quadro de piometra são a Escherichia coli, em primeiro lugar, que é a mais aparente, a que mais acontece, mas também a gente vai ter Pseudomonas, a gente vai ter Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella. Então a gente tem uma gama de patógenos que podem estar migrando tanto da região vaginal quanto da região externa, principalmente quando a cadela deita ali no chão. Vale ressaltar que a gente tem aí uma doença que não se limita muitas vezes só ao útero. Então a gente pode ver alterações a nível renal e a nível hepático. O nosso relato de caso é sobre uma cadela de nome Ana, raça Poodle, idade 14 anos, que deu entrada na clínica Clamed no dia 9 de outubro de 2020. Na anamnese, o animal apresentava vômito, não estava comendo, diarreia pastosa amarelada, urinando pouco, vacinação em dias, vermifugação tinha uma semana, e no exame físico a temperatura estava 39,3, auscultação cardiopulmonar normal, mucosas oculares e gengiva pálidas. Foram solicitados exames complementares, bioquímico, hemograma e ultrassom abdominal. Bom, aqui no hemograma a gente consegue observar no eritrograma o número de hemácias e o hematócrito baixo, né? Pode estar relacionado a essa migração das células da corrente para o local da infecção, né? Que em caso de piometra é comum que ocorra também uma anemia normocítica, normocrômica, não regenerativa também, de grau leve a moderado. A gente também consegue observar o aumento dessas proteínas plasmáticas, né, que pode se dar por essa hemoconcentração,
né? Causada também pela desidratação e pela anemia. Além de que a gente também consegue observar aqui uma leucocitose, né? Um aumento dos monócitos, né? Uma monocitose, que também, mais essa diminuição do número de hemácias, ela causa essa anemia, né? Essa anemia mais crônica, que é o tempo de desenvolvimento desse quadro que esse animal veio a chegar aqui, até chegar a esse estado. No exame bioquímico, a gente consegue observar um aumento do AST, né, que nos dá uma visão sobre a função do fígado desse animal, que não poderia ser diferente, né, em caso de uma infecção, em caso de uma anemia causada por uma infecção, esse fígado ele está sobrecarregado, por isso o valor acima do valor de referência. Bom, sobre o exame ultrassonográfico, o que nos chama a atenção é o aumento do tamanho dos ovários desse animal e os linfonodos, né, da cavidade abdominal, ilíacos e mesentéricos, que foram encontrados reativos. Sobre a cavidade uterina, foi verificada uma presença, né, de conteúdo intraluminal, além do espessamento da parede uterina, né. Esse conteúdo intraluminal ele foi sugestivo, né, de mucometra, hemometra ou piometra, né? E além disso, o animal apresentou nefropatia e esplenomegalia. O tratamento ele é cirúrgico, mas em alguns casos, quando a cadela tem uma boa prole e for uma piometra aberta, pode-se fazer o tratamento sem ser cirúrgico. Mas isso varia muito das condições do animal, mas geralmente a ovariohisterectomia é o tratamento de eleição. Já no nosso relato de caso, foi realizada a ovariohisterectomia e o tratamento pós-cirúrgico foi feito com a Gemox 1 ml ao dia subcutâneo por 7 dias, Maxicam 1 ml ao dia subcutâneo por 5 dias e Cronidor 1 ml de 8 a 8 horas por 4 dias. Agora a gente vai prosseguir falando sobre tumor venéreo transmissível, o TVT. Bom, pessoal, o TVT é uma neoplasia de células redondas que vai estar afetando a mucosa genital externa de cães de ambos os sexos, cuja disseminação aí vai ocorrer principalmente pelo contato sexual ou transporte direto dessas células neoplásicas. Acomete principalmente a região de vagina e prepúcio e também é conhecida como sarcoma venéreo. É um dos tumores que mais acometem aí os caninos. A predominância vai acontecer principalmente para animais jovens, sem raça definida, cães errantes, né? E por volta de 7 anos de idade, animais não domiciliados e sexualmente ativos, principalmente. Mais comum em regiões de clima temperado, tropical e subtropical. Toda essa fase ela vai ocorrer em um período aí de 2 a 6 meses, e não existem relatos ainda de casos que regrediram espontaneamente. Quando a gente fala de TVT, a localização principal desse tumor é na genitália externa desses animais. Então, nas fêmeas, essa neoplasia vai localizar-se ali na porção posterior da vagina, frequentemente na junção com o vestíbulo, também podendo, em algumas vezes, afetar o orifício da uretra. Então, vai desenvolver-se aí desordenadamente, ocasionando a exposição da vulva. Raramente o TVT ele vai estar afetando outras regiões, porém ele pode estar fazendo essa migração. É um tumor maligno, porém com baixa taxa de metástase. Então pode estar afetando aí boca, olho, pele, fígado e outros órgãos. Bom, agora vamos para o relato de caso. Foi atendida aí na clínica Bicho Mimado da cidade de Manhumirim, Minas Gerais, uma cadela errante, que não tinha raça definida, de aproximadamente 3 anos de idade, pesando 17,3 quilos. Esse animal apresentava muito sangramento, aumento do volume da vulva, sendo que tinha uma massa friável pendulosa nodular e com presença de ulcerações. Após realizar o exame físico, foi solicitado hemograma, bioquímico, renal, hepático, exame citológico por imprint e, aos resultados do exame laboratorial, não foram observadas nenhuma alteração. Já no exame citológico, notou-se a presença de inúmeras células com núcleo redondo, citoplasma basofílico e com vacuolização, concluindo-se a presença do tumor venéreo transmissível genital. Então começou o tratamento, né?
começaram a utilizar sulfato de vincristina na dose de 0,05 mg por quilo, sendo administrado 0,86 ml por via intravenosa. As sessões ficaram marcadas de 15 em 15 dias e anteriormente cada sessão era realizado um hemograma, no qual foi localizado trombocitopenia. Posteriormente à sessão, o animal recebeu fluidoterapia. Após 5 sessões de quimioterapia, houve a regressão total dessa massa e no novo exame citológico não foi observado a presença de células neoplásicas.